Sem prazer, a vida perde o sentido? Não. Há um momento em que o prazer deixa de ter importância? Sim, quando você descobre coisas mais importantes na vida. E o que aconteceria se o prazer não acabasse nunca? Viraria tédio puro. As redes sociais ajudam a definir a ideia de prazer? Hoje, com certeza. Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre prazer. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Os prazeres são o sal da vida e quanto mais prazer, melhor? Ou não é bem isso que dizem os filósofos hedonistas? Se a gente for lá para a filosofia epicurista, da onde vem a expressão hedonista, porque hedoné em grego antigo significa prazer, e aí a expressão passou por uma corruptela, e quando você fala que uma pessoa hedonista hoje, você acha que ela transa todo dia, enche a cara, vive no shopping, né? Mas na época do Epicuro, os gregos em geral, eles tinham uma suspeita de você passar a vida inteira querendo realizar desejos. Tinham suspeita com relação às paixões, isso é muito comum na antiguidade, nos romanos também. Então, o que o Epicuro entendia como prazer era um prazer sobre uma certa medida. Por exemplo, dormir é um prazer, é uma necessidade. Então, é importante que se durma, mas não que você acorde meio-dia, certo? Comer, beber, também são necessários. Mas isso não significa que você deve ficar o dia inteiro comendo ou o dia inteiro bebendo. Mas que sim você deve comer coisas gostosas e que sim você deve tomar vinho, se é o caso que você gosta. Sexo também é um prazer, mas isso não significa que você deve passar a vida inteira querendo transar o tempo todo. Então, o entendimento de prazer do epicurismo é um prazer sob medida. E quando você excede essa medida, você vira como que escravo do seu desejo, escravo do prazer? Exatamente. Então, o prazer compreendido como uma realização de desejo ou de necessidade dentro de uma certa medida, ele vira desprazer, porque você fica o tempo inteiro querendo realizar mais desejo e fazer mais coisa. Isso daí não é prazer. Veja, Thaís, é completamente diferente do que se pensa hoje, quando se fala em prazer. Apesar de que o problema continua existindo. Quando você persegue demais o prazer, facilmente esse prazer pode virar em tédio, aquele objeto que lhe dava prazer para de dar prazer, porque você tem muito ele, né? Então, a ideia epicurista de que uma vida com prazer é uma vida em que você usufrui do que a vida oferece, mas você usufrui dentro de uma certa medida, continua valendo. Pondé, Platão também dizia que a tranquilidade da alma era mais importante que a satisfação dos desejos, não é? Agora, como fazer com que a razão dome o desejo, com que a razão controle o desejo? Como saber a medida certa do desejo ou do prazer? Saber qual é a medida certa do desejo, da realização do desejo como prazer, é justamente o que a filosofia epicurista queria propor, né? Então, você come, mas não come muito, você bebe, mas não bebe muito, você faz sexo, mas não faz muito, você dorme, mas você não dorme muito. Ou seja, a crença de que isso ia criar em você uma experiência de prazer, que era uma experiência de realização de desejo, mas não escravidão a ele, como a gente estava vendo. Mas como definir esse muito? É que nem esse povo que quer, não, porque a sabedoria está no equilíbrio, no caminho do meio, sabe esse povo que fala essa coisa? A frase é fácil, outra coisa é a prática. Porém, se a gente imaginar que o Epicuro era um filósofo que estava preocupado com ética, e a ética é uma ciência da prática, o Epicuro diria para você o seguinte: olha, eu posso não saber definir onde está,
Mas quando eu pratico isso, eu experimento na minha vida um certo limite que me dá prazer e não ir além dele. Porque essa é a ideia de ética, né? Ética é uma ciência da prática. O epicurismo é uma ética. É uma filosofia que visa encontrar um modo de viver que seja melhor. E a ideia dele é que esse melhor depende do prazer. E que esse prazer é justamente viver os desejos e necessidades dentro de uma certa medida. Mas não o discurso disso, fazer na prática. E aí você descobriria ali onde estava o seu limite. E é possível para Epicuro você satisfazer o seu desejo, ou o desejo é uma força contínua que nunca acaba e nunca te deixa em paz? Aqueles que são necessários, e você aprendendo na prática a vivê-los dentro de um certo limite, o Epicuro entendia que isso produzia um prazer específico, que é você se sentir livre de estar sempre querendo mais. Esse é o prazer, certo? É eu, por exemplo, saber que eu comi, mas eu não quero ficar querendo comer toda hora. Eu não quero ficar transando toda hora, eu não quero ficar dormindo toda hora, eu não quero beber toda hora. Essa liberdade é o verdadeiro prazer, de não ser escravo. E uma vez que você praticar, a teoria entendia que esses desejos não vão ficar te infernizando o tempo inteiro. Você vai ficar meio zen. E vamos ver agora o que as pessoas respondem quando perguntadas sobre qual é o seu maior prazer na vida. Meu maior prazer é ver minha filha feliz, minha família feliz, é me sentir bem na minha profissão. Praticar esporte. O meu maior prazer, literalmente, é comer. Atualmente é ler, escrever e de vez em quando tocar meu contrabaixo. É viver, é poder viver as experiências que a vida nos proporciona. Meu maior prazer é dormir. É viajar e conhecer pessoas diferentes, culturas diferentes e esse intercâmbio cultural. Andar de skate no Ibirapuera. Meu maior prazer é assistir filme e aprender coisas novas. Meu maior prazer é ouvir música e sair com meus amigos. É conhecer pessoas novas e sair para lugares novos. Meu maior prazer é sair com os meus amigos, ir para um boteco, tomar uma e fazer conversa sobre nenhum assunto relevante para a sociedade. Adorei esse prazer aí. Achei que faz todo sentido, né? Porque é quase um comentário crítico, né? Quer dizer, se eu posso ir no boteco com os amigos, ficar bebendo e só falar merda, eu tenho um prazer, porque aí alivia, você não tem que falar coisa inteligente. É engraçado como apareceu novas e novos. Gente nova, amigo novo, lugar novo, culturas novas, né? Isso é interessante porque eu acho que isso tem a ver com a modernização, com a experiência do consumo, essa coisa que você tem que estar sempre querendo conhecer coisa nova. E eu não tenho certeza que há 1000 anos atrás, se o Linhas Cruzadas existisse e você fosse fazer um Povo Fala, que as pessoas iam repetir tanto isso. Gente nova, pessoas novas, lugares novos, culturas novas, ideias novas. Até cansa de tanta coisa nova, assim. Isso não indica que o presente é insatisfatório, que você tem que sempre estar atrás de uma outra coisa e não leva para aquela ideia do insaciável novamente? Perfeitamente, Thaís, porque assim, isso é uma característica bem da época que a gente vive, que isso está completamente ligado, e aí a ideia de prazer depende de um certo contexto histórico, né? E a Revolução Industrial, o capitalismo moderno e tal, ele cria essa situação em que, se você não tem nada de novo na vida, significa que está mal. Então, final de semana é típico. O que você vai fazer no final de semana? Tem que fazer alguma coisa que parece que é diferente do que você faz e que é novo. Quando todo mundo sabe que final de semana tem, sei lá, uns 3 modelos. Você pode viajar, pode ser bom ou não, você pode transar, pode ser bom ou não, você vai comer fora, né? Você vai encher a cara, não é isso? Ou vai ficar deprimido em casa vendo Netflix quando estiver com preguiça. Então tem 5 modelos de finais de semana. Mas tem sempre essa história, essa sensação, não fiz nada no final de semana. Então, a ideia de que você vai sair, vai conhecer um lugar que você não conhece, parece sempre bom. Agora, eu acho que isso tem uma coisa bastante com o jovem também, né? Os jovens, me parece, inclusive em certo grau normal, que tem essa fúria de conhecer gente nova, sabe?
Inclusive porque quando você é jovem, você conhecer gente nova para reproduzir com gente nova, né? Então... Mesmo que não reproduza, tente. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco o Pondé vai responder: o sentido da vida está no prazer? Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre prazer. O título do nosso programa é O Prazer como Sentido da Vida. Pondé, isso significa que a busca pelo prazer é também uma busca pelo significado da vida, ou pode ser? Muitos filósofos e muitas pessoas entendem que o prazer é o sentido da vida. Normalmente, prazer compreendido como realização de desejo, realização de sensações gostosas, né? Ter um bom gosto, sentir um gosto da vida. Mas não há consenso, quer dizer, por outro lado, muitos filósofos põem em dúvida de que o sentido da vida possa ser o prazer, porque o prazer ele é efêmero, né? E ele tem como característica cansar a pessoa que tem prazer com aquele objeto. Então, se a gente definir, tem um termo que é usado em filosofia mais técnico, que não é hedonista, porque inclusive o hedonismo virou senso comum, que é vida estética. A ideia é que o sentido da vida está nas sensações. Um filósofo que defende a vida estética, como Nietzsche, por exemplo, muito conhecido, o próprio Albert Camus, se você pergunta para ele qual é o sentido da vida, ele responde para você: é o gosto, é o tesão. E aqui tesão não é só tesão de transar, é tesão no sentido de ter tesão nas coisas que você faz, sentir prazer nas realizações do trabalho, né? Então, a resposta para você é o seguinte: o prazer é o sentido da vida? Alguns entendem que sim. O senso comum é muito provável que sim, no sentido de não, encontrar amigos, comer, dormir, ganhar dinheiro. Mas a filosofia, enquanto tal, olha essa discussão sempre meio de lado. Tanto é que os filósofos que defendem a vida estética são continuamente criticados, dizendo que tomar a vida estética, ou seja, o prazer, as boas sensações como sentido da vida, é você tornar a pessoa escrava de querer cada vez mais sensações. E isso faria com que você acabasse sentindo desprazer. Você falou em dois filósofos que defenderam a vida estética, então Nietzsche e Camus, por exemplo. E Kierkegaard, quando ele coloca a vida estética como aquela primeira etapa das famosas 3 etapas ou 4 etapas, ele diz que a vida estética é uma vida, um estágio mais primitivo, digamos assim? É isso que ele quer dizer quando ele coloca a vida estética no primeiro estágio? O entendimento de vida estética do Camus é talvez muito parecido com o que se tem no senso comum. Já o Nietzsche tem um entendimento de vida estética muito romântico, em que a vida estética envolve, por exemplo, batalhas, guerras, pular em abismos, o gozo com o medo, pegar a vida pelos cabelos, certo? Então, a compreensão de vida estética no Nietzsche, eu diria que ela é mais idealizada do que no Camus, que está mais ao rés do chão e do dia a dia. Agora, a questão do Kierkegaard, o estágio estético, que a gente chama de primeiro estágio, porque é o que ele primeiro fala, mas não é uma hierarquia evolutiva, né? Do estético ao ético e ao religioso 1 e depois o religioso 2, porque os estágios do Kierkegaard é mais ou menos como os 3 mosqueteiros. São 3, mas são 4, entendeu? Porque o terceiro divide em 2, o religioso. O estético, enquanto tal, Kierkegaard é um filósofo que critica a vida estética, né? E ele, inclusive, associa a vida estética ao dom juanismo. Chega o momento em que o prazer que você tem com aquela sensação perde o valor, que é mais ou menos o problema com as drogas, com a adição. Kierkegaard tinha razão. O Kierkegaard tinha razão em relação a isso. Quer dizer,
a dependência da realização estética da vida, do gozo e do gosto, com o tempo, isso vai gerando na pessoa um certo enfado daquilo que lhe dá prazer, como as drogas. Aí tem que aumentar a dose. Tem um cineasta que você já disse que consegue traduzir em seus filmes essa ideia de vida estética muito bem. Então agora a gente vai ver uma cena de um dos seus maiores sucessos, que é o filme Além da Linha Vermelha. Eu acho que de todos os cineastas em atividade é aquele que tem uma apreensão de forma na imagem, no enredo, no tratamento estético do filme, uma apreensão mais consistente do tema espiritual, né? Pela música, por essa voice over que ele trabalha o tempo inteiro nos filmes, que a voz do personagem está dissociada da imagem, ele não está falando na hora que ele aparece, e a voz está cá em cima, né? Trazendo a noção de meditação e tal. Esse filme, que ele consegue produzir imagens maravilhosas durante a guerra, você vê o personagem do Ben Chaplin, ele está andando na floresta, enquanto ele está falando dos horrores da guerra, ele está vendo um cenário lindo, ele está olhando o mar lindo, né? Enquanto ele está falando das transformações interiores que a guerra pode causar por causa da violência, da morte. E ao mesmo tempo ele está lembrando da mulher dele, né? Ela parece triste olhando para o mar, onde ele estava olhando do outro lado, né? E depois aparece a cena dela no balanço, né? Você percebe o movimento completamente harmonioso, que ela sobe e desce, e ele se perguntando, quem colocou essa chama em nós, né? Porque o Terence Malick, o estético da obra dele aparece imersa numa percepção espiritual. A natureza é muito esse lugar. O mar, a luz que cai das árvores, descendo das árvores, a luz do sol. Então, há a presença de um aspecto místico correndo. Todos os filmes dele têm esse aspecto místico correndo. Mas, ao mesmo tempo, o tema das sensações está muito claro. Agora a gente vai para a nossa caixa de perguntas. Pondé, o João Matoso te pergunta, existem prazeres universais, aqueles que todos sentem? Olha, eu acho que os básicos provavelmente. Você está com fome, você come. Você está com sono, você dorme. Você está cansado, você descansa. Você estava doente. Mas esses não são prazeres, são necessidades fisiológicas. Mas é daí que os prazeres estão diretamente ligados a isso. Se eu estou com fome e como, eu sinto prazer. Se eu estou com tesão numa pessoa e consigo transar com ela, eu sinto prazer, inclusive transando. Certo? Então, não é à toa, inclusive, que o Epicuro, quando fala de prazer, parte desse tipo de experiência fisiológica. Beber, comer, transar, dormir, certo? Então, para a gente falar de prazeres que seriam prazeres que todos têm, é muito mais fácil compreendê-los como os prazeres básicos que o Epicuro fala. Agora, a gente pode imaginar prazer de comprar uma casa nova, prazer de conseguir viajar para um lugar que você quer, prazer de perceber que a pessoa que você está afim ficou afim de você, né? Então, esses tipos de experiências, é bem possível que sejam prazeres que... Universais, que todo mundo tem. E o Claudemir Barros te pergunta, qual o maior prazer, o da mesa ou da cama? Não sei se ele está se referindo a você, acho que é de forma geral, né? Olha, esses são dois prazeres que costumam brigar mutuamente, né? E era muito comum dizer que muitas mulheres conquistavam os homens dando comida para eles para levá-los para a cama, né? Ou levar pessoas para jantar para depois levar para a cama. Então, eu não sei até que ponto os dois estão separados um do outro. Agora, eu imagino que se a gente levar em conta um certo grau de realidade para além do que a gente sonha,
Apesar de se falar muito do prazer da cama, provavelmente a maioria das pessoas tem o prazer da mesa. Para participar do Linhas Cruzadas, é só enviar a sua pergunta ou seu comentário através das redes sociais da TV Cultura, usando a hashtag Linhas Cruzadas. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco a gente vai falar sobre qual a relação entre o prazer e o luxo. Estamos de volta com Linhas Cruzadas, hoje falando sobre prazer. Para muita gente, o consumo é uma das principais formas de prazer. E nessa comédia, Os Delírios de Consumo, de Beck Bloom, a personagem principal é uma jornalista da área de finanças que ensina as pessoas como administrar o seu dinheiro. Mas, na verdade, ela é uma consumidora compulsiva que não resiste a uma liquidação. Para ela, quanto mais inútil, melhor. Vamos ver uma cena em que ela tenta não ceder à tentação. Uma cena dessa deve deixar as feministas muito irritadas, cara. E aí já valeu. Mas eu posso dizer que elas não estão tão distantes da realidade. É claro que é uma caricatura, né? A cena é uma caricatura. Ela diz que elas não estão tão distantes da realidade. Porque assim, a coisa da marca, né? E esse jogo, que é muito interessante, eu preciso, não preciso, não preciso. E aí ela faz aquela cara que diz, eu vou resistir. Aí na hora que ela vê a outra pegando, aí não, a outra não. Eu não vou levar, mas você também não vai levar. E elas acabam se batendo, não estão nem se batendo por causa de um cara, estão se batendo por causa de uma bota. Eu acho que esse é bem o espírito do consumo de marcas mesmo, porque tem pessoas que, até no iPhone, lembra? Eu lembro de 2007, quando lançaram o primeiro iPhone em julho, tinha gente que dormia na rua para comprar o iPhone. Então, as marcas especificamente, elas são, digamos assim, um território de uma compulsão de consumo maior do que outros, né? Agora vamos ver o depoimento de Gilmar Pinto Caldeira. Ele é CEO da Honor, uma agência que promete proporcionar prazer às pessoas por meio de experiências de luxo. A importância de existir uma empresa experiente para proporcionar, mais do que viagens de luxo, eu acho que são viagens que têm de ser uma experiência. Sem a ajuda do profissional você não vai conseguir. Eu vou dar alguns exemplos que eu já vivi. Por exemplo, levar 16 casais para voarem num jato da Força Aérea Americana em Nevada a mais de 2.200 km por hora. Você não consegue chegar numa base da Força Aérea, bater na porta e pedir, posso dar uma volta no seu jato? Isso é quase que, aliás, quase não, é impossível. Outro exemplo, você desce numa vinícola francesa com rapel, e quanto mais você desce, mais velho é o vinho. Essas são as experiências, a verdadeira experiência que você pode usufruir numa viagem feita por profissional. E eu teria muito mais exemplos, são impagáveis. Todas as experiências são possíveis desde que a ajuda de um profissional. Eu não abriria mão disso, porque mais do que luxo, o que nós podemos proporcionar é acesso. Viagens que você não pode comprar. Eu sei que tem até gente que faz viagem para ter experiência de locais de guerra, como se fosse brincar de correspondente de guerra, entendeu? E em situações onde existe risco. Assim como você poder dormir no meio da selva africana, cercado por maçais, porque depois dos maçais tem leões, né? Os exemplos que ele dá, quer dizer, é claro que ele diz que não é viagem de luxo, eu entendo, porque às vezes as pessoas entendem que uma viagem de luxo é você ficar no hotel 6 estrelas, brega pra cacete. E que o que ele está dizendo são viagens e que o objetivo é justamente a vida estética. É você estar num avião, como ele citou, que anda não sei a que velocidade. E o especialista, ele é alguém que tem uma rede e ele cria esse acesso. Como, por exemplo, um dia você poder ir à Lua, certo?
E aí o conceito de experiência, você tem que dissociá-lo, por exemplo. Então, você dissocia de uma viagem cujo objetivo é comprar. Você dissocia de uma viagem cujo objetivo é você ir em museus que todo mundo vai. Então, esse tipo de experiência, de viagem de experiência, ela está elencada entre as viagens de luxo, sim. É que a gente precisa sempre lembrar que luxo não é necessariamente, não é algo ostentatório, não é o restaurante que está na primeira lista da lista de melhores restaurantes. Um restaurante de luxo, uma experiência é você, por exemplo, vou dar um outro exemplo, você ir para os Cárpatos, na Romênia, e você ficar 2 semanas numa cidade deste tamanho, medieval, em que você tem alguns restaurantes perto que tem 300 anos de existência, tem 4 mesas e você nunca vai encontrar turista lá. Aliás, uma das melhores formas de viagem de experiência é ir num lugar onde não tenha nenhum turista. Perguntamos a algumas pessoas ricas qual o prazer que elas sentem quando consomem produtos muito caros. Vamos ouvir. Tudo que eu compro com muita consciência. Pode ser uma planta, pode ser uma bela joia, um belo quadro. Eu compro coisas que eu quero que estejam na minha vida por um bom tempo. Eu não compro coisinhas, eu sempre compro peças. Eu gosto de enfeitar minha casa, de me enfeitar, de enfeitar minha vida. E o prazer que eu sinto ao comprar alguma coisa de luxo, eu sinto um prazer, sabe? A gente não precisa de uma joia para viver, mas ela dá uma alegria no coração quando você coloca aquela joia, aquele adorno. Eu falo joia porque eu crio joias, então tá bem no meu universo, como eu crio meus quadros. O luxo pode ser desde uma bela orquídea, uma bela planta que a gente colhe no jardim, ou um belo sapato, uma bela joia, um belo quadro, como eu acabei de falar. Eu gosto de comprar com consciência. Eu gosto de olhar para aquela peça e saber que ela vai fazer parte da minha vida durante muitos anos e que eu sempre estarei olhando com alegria e respeito. Quando eu compro artigos de luxo, eu me sinto plena, confortável, feliz, segura. Ai, que pinga! Ai, que loucura! Ai, que encrenca! Ai, que luxo! São 2 abordagens completamente distintas da compra de objetos caros, né? E vale bem salientar que, apesar de que muitas vezes há uma convergência entre produtos de luxo e produtos caros, não é esse o critério último do que significa uma coisa de luxo, né? Mas, então, falando-se de comprar produtos caros, inclusive viagens, eu acho que os 2 vídeos, as 2 pessoas, elas mostram 2 tipos de abordagem muito típicas. Uma abordagem que é escrachada, que luxo, eu gosto de comprar, eu me sinto bem, né? Que se faz uma caricatura da rica meio brega. E a outra é a caricatura de alguém que consome produtos caros, mas porque na realidade tem uma metafísica nisso. Ou pelo menos assim ela quer fazer parecer. Mas uma metafísica em relação à compra é sempre só fazer parecer. Porque não existe metafísica. Nada de metafísico não tem nada de metafísico em consumo, né? Então, toda vez que alguém quer passar a ideia de que tem uma metafísica é porque aquilo é só aparência. Eu acho que isso é bem significativo. Acho que o primeiro depoimento, testemunho é muito significativo, inclusive por um certo conjunto de palavras, inclusive a última, respeito. Então, em uma você tem um estereótipo da consumidora de produtos caros escrachada, e no outro você tem o estereótipo da consumidora de produtos caros, metafísica, espiritualizada, que hoje em dia é quase que uma forma de reação a dizer, não, eu não sou essa caricata brega, eu consumo produtos caros, mas com consciência. Vamos agora, Pondé, para o nosso jogo rápido. Pondé, pelo que você venderia a sua alma ao diabo? Pelo que eu venderia a alma ao diabo? Por absoluta paz de espírito. E você, Japa?
Ou pelo que você venderia sua alma ao diabo? Pondé, eu acho, bom, como eu te falei, eu não venderia alma ao diabo e acho péssimo negócio fazer algum acordo com o diabo, porque ele costuma cobrar caro. Mas o que me ocorre, assim, eu não gostaria de envelhecer, ficar decrépita, enfrentar a doença e a decrepitude. Mas também, é como a gente falou, o diabo cobra caro, né? Eu também não gostaria de morrer cedo, que é a única forma de você evitar a doença, a decrepitude. Então, eu acho que eu fico comigo mesmo sem fazer acordo nenhum. Pondé, o que um homem jamais deve fazer para avançar na carreira? Olha, o que o homem jamais deve fazer para avançar na carreira, do meu ponto de vista, é jamais fazer algo que não te dê prazer. É um bom conselho. Thaís, uma mulher deve usar a sua beleza para avançar na carreira? Eu acho que definitivamente não, mas eu vou te falar, por um motivo, inclusive, muito pragmático. Quando eu ainda era estudante, uma jornalista experiente com quem eu trabalhei, assim, meio que secretariando ela me falou isso. Nunca tenha qualquer relação com o seu chefe. E na época eu não entendi direito o que ela quis dizer com isso. Mas depois, quando eu comecei a trabalhar profissionalmente no grande jornal, eu vi o seguinte, Pondé, algumas meninas jovens que usavam a beleza para subir na carreira, elas acabam estigmatizadas de maneira que você mais tarde não sabe se elas são talentosas ou se elas subiram na carreira porque elas usaram a beleza para subir na carreira. Então eu acho um péssimo negócio, porque você realmente não sabe. Esse estigma fica por muito tempo, em muitos casos. Então eu acho que definitivamente não. Linhas Cruzadas volta já já e no próximo bloco nós vamos falar sobre como seria o prazer sem efeitos especiais. Linhas Cruzadas está de volta, hoje falando sobre prazer. Pondé, o que é prazer sem efeito especial? Acho que essa metáfora ela é muito feliz, porque, veja, sabe aquelas imagens de pessoas que têm aquela ideia de fazer uma noite surpresa para o parceiro, para a parceira, e então faz uma comida especial, faz uma mesa especial, põe música especial, veste roupa especial, e aí o infeliz chega em casa e ele já veio de um dia estressado de bater meta no trabalho, vai ter que bater meta em casa. Isso é prazer com efeitos especiais, né? É um exemplo, quer dizer, é alguém que acha que a vida tem que ter sempre momentos altos, que a vida tem que ser um evento enquanto tal. O prazer sem efeitos especiais seria um pouco o que não é isso. É um prazer que não seja carregado de muitas expectativas de realização, que não imagine que para você ter prazer, você tem que ter um vinho tal, você tem que ter uma comida tal, e você vai ter que estar em tal hotel, e você vai ter que fazer tal viagem, que normalmente esses efeitos especiais estão associados ao tédio da vida. A melhor receita para você não sentir prazer nenhum é você ter muitas expectativas. Conversamos com o monge budista Bruno Choei e perguntamos para ele o que é uma vida boa e simples, na opinião dele. Vamos ouvir o que ele disse. Tenho muita satisfação, alegria e prazer em viver como monge, em viver ensinando e transmitindo e compartilhando os ensinamentos. Qual é a forma ideal para vivermos uma vida boa, simples, mas que tenhamos prazer? É uma excelente pergunta, porque quando nós olhamos para os ensinamentos budistas e para os ensinamentos do Zen, o nosso mestre fundador, o Shakyamuni Buda, o Siddhartha Gautama, ele, quando ele se senta debaixo da árvore Bodhi e realiza o despertar, realiza a mente de Nirvana, a primeira coisa que ele vê é o sofrimento, e que existe sofrimento no mundo. E esse sofrimento
ele se dá porque nós vemos as coisas de forma deludida, nós percebemos a realidade de forma equivocada, nós percebemos que eu e o outro somos diferentes. Então, quando Shakyamuni Buda ele praticou o Zazen e olhou de forma profunda para si, de forma sincera, ele percebeu que ele, a grande terra e todos os seres não eram diferentes, não eram distintos. Então, viver uma vida boa e simples, bem, o que é preciso é ser sincero. Ser sincero, em primeiro lugar, para consigo. Isso vai reverberar e a gente passa a ter relações sinceras. E essas relações sinceras, essas relações verdadeiras, elas vão ser a base de transformação para vermos a realidade da forma que a realidade é. Então é só isso. Pouco, né? O discurso do monge é um discurso guardando-se os traços específicos da tradição budista, é um discurso que é muito recorrente em tradições monásticas, né? A gente sabe que o cristianismo tem uma tradição monástica muito forte, as religiões da Índia, o hinduísmo, como se fala, simplificando, da onde veio o budismo, também tem tradições monásticas muito fortes. E mesmo no cristianismo, apesar que se tem diferenças culturais, a busca de uma vida simples é uma vida que não é centrada nos desejos do ego, né? É uma vida que é centrada numa atenção ao outro. Então, a apresentação que ele dá sobre o que é a vida simples, e a gente associa muitas vezes isso a monges mesmo, inclusive a monges budistas, é uma apresentação de uma vida em que tem um pressuposto ideal. Ele fala de uma cena mítica do Buda, em que ele teria chegado ao Nirvana, a consciência de Nirvana, e ele percebe que no mundo todo mundo sofre, e que somos todos, na realidade, parte de uma coisa só, e que existe uma realidade para além dessa realidade que é meio um véu falso, temporário e efêmero. E que, se a gente conseguir rasgar esse véu e não se iludir mais com essas coisas de ficar correndo atrás de tudo e ficar preocupado porque roubaram o carro, porque você está ganhando menos, porque não sei quem ganhou a eleição, e você conseguir perceber que, no final das contas, nós estamos todos fazendo parte de um processo efêmero de existência, você pode atingir uma certa tranquilidade de alma, né? Por isso eu fico com a impressão que essas formas de vida simples associadas à vida monástica, elas normalmente implicam numa certa redução de contato com o mundo, para que você consiga realizar isso. Para que você fique blindado de alguma forma dos apelos do mundo. Sim, e essa blindagem vai te proteger daquilo que as outras pessoas acabam sendo dilaceradas no seu dia a dia. Vamos agora ver uma cena do filme Um Sonho de Liberdade com Tim Robbins e Morgan Freeman. Esse filme é muito interessante porque ele é um filme de um sujeito que vai preso, Tim Robbins, injustamente, e condenado à prisão perpétua, sofre como um cachorro, e é um filme profundamente otimista. Então é uma dessas situações que raramente acontece, e a sequência final aparece justamente isso. Ele repete a frase que o personagem Morgan Freeman, ele repete a frase que o personagem Tim Robbins fala para ele no filme, que o Morgan Freeman fala para ele que é muito perigoso ter esperança na cadeia, e ele fala para ele que ou você se ocupa vivendo, ou você se ocupa morrendo, né? E o personagem do Tim Robbins, ele vai adiante disso, ele diz que vale a pena ter esperança, porque só as coisas boas é que podem manter você vivendo, a esperança de você realizar coisas boas, né? E o que acontece nessa última cena é que o Tim Robbins já tinha fugido graças à inteligência dele como contador, que era um contador brilhante,
E o Morgan Freeman está indo encontrar com ele, no México. Quando você fala coisas boas, você está falando coisas prazerosas? Estou falando coisas que fazem sentido. O personagem se refere a você, no caso deles, simplesmente escapar de uma prisão para sempre. É horrível ficar preso a vida inteira. Portanto, você deve sonhar com a liberdade. E, claro, o personagem consegue realizar essa liberdade fugindo. O Morgan Freeman, ele sai em liberdade condicional depois de 500 anos. E aí ele vai quebrar a liberdade porque ele vai atravessar a fronteira para o México. Então, quando o Tim Robbins fala que apenas as coisas boas valem a pena na vida, e ele diz que só o sonho com coisas eternas valem a pena, veja bem que ele é quase platônico aí, porque ele está falando a eternidade aí, a eternidade do prazer que existe em você sonhar, que você consegue realizar um sonho, que no caso deles é a liberdade. E a sequência final, que é totalmente a ideia de uma vida simples, né? É ele, o Tim Robbins, ele está limpando, raspando o barco, né? Eles reuniram uma grana, né? O Tim Robbins conseguiu uma grana, e ele convida o amigo dele para ir morar lá com ele no México. Fazendo o quê? Talvez ser um pescador, vivendo perto da praia, distante da civilização, passeando de barco e com uma certa grana. Isso é um exemplo de vida simples. Quer dizer, é uma vida em que você abre mão de uma série de objetos de consumo, você abre mão do que seria normalmente uma vida que todo mundo pensa, que você vai em loja, você vai em restaurante, você está encontrando com pessoas o tempo inteiro e você vai viver de uma forma um tanto reclusa, perto do mar e com paz de espírito. Mas uma vida simples é necessariamente uma vida mais prazerosa? Se você, aí voltando para o começo do programa, para o Epicuro era. Para o Epicuro, o que era prazer era exatamente uma vida simples. Porque era uma vida em que você atingia uma redução das inquietações da alma. Esse era o prazer. Você não ficava o tempo inteiro escravo de querer sempre alguma coisa. Portanto, que há sempre a suspeita nessas correntes, eu acho que passa também pelas correntes religiosas, de que o verdadeiro prazer é, no fundo, você ter uma alma quieta. Linhas Cruzadas fica por aqui, mas na semana que vem a gente está de volta.